Cheguei! Olha, hoje eu vou dar uma aula super importante para todos os eleitores do Brasil. Vou tratar aqui do sistema eleitoral brasileiro. Uma aula totalmente técnica, sem nenhum viés, para que você, de acordo com a sua ideologia, seu pensamento, faça boa aplicação das regras. Torne-se um eleitor consciente, pelo menos do ponto de vista da regra, ou das regras que existem. Por que regra? Se você vai jogar uma partida de futebol, você tem que conhecer a regra mínima de impedimento, de escanteio, de falta, não é verdade? Como é que você vai para a eleição sem conhecer a regra? Como é que você está discutindo, debatendo sobre política sem conhecer a regra? E, mais do que isso, há gente que diz que detesto política, não quero saber de política. Ora, o que você comeu no café da manhã já foi assunto de decisão política. O que você comeu no almoço decorre de uma decisão política. O que você vai comer no jantar também já decorreu de uma decisão política. Por isso, nós não podemos ficar fora da discussão política. Podemos até não querer participar da política ativamente, mas debater e ter consciência para escolher os nossos representantes e conhecer a regra disso, precisamos. Certinho? Para começar, o assunto começa aqui, ó. O que é voto válido ou total de votos válidos? Porque é o que eu vou falar em todos os cálculos daqui por diante. Aí você, mas cálculo é coisa assustadora? Não, são cálculos bem simples, mas que você precisa conhecê-los, certinho? E para que essa aula não fique uma aula jurídica, eu não vou citar nem a Constituição, nem a lei, eu vou direto para as regras. E quem quiser saber da regra jurídica, veja aí na descrição deste vídeo que eu coloquei todos os dispositivos que tratam aqui. Tá ok? Para que essa aula seja mais feijão com arroz, para que todos possam acompanhar com mais facilidade. Então, a primeira coisa é isto, ó. Eu pego o total de votos, subtraio os votos em branco, subtraio os votos nulos. Essa diferença é o total de votos válidos, que daqui por diante eu vou chamá-lo de VV, pela sigla, tá bom? Total de votos é o seguinte: você, no dia da eleição, chegou lá no mesário, conferiu seu nome, assinou e foi lá para a urna votar. Certinho? O fato de você ter clicado lá, o verdinho, seu voto já foi computado aqui no total de votos. Certinho? Mas, de repente, você diz, não, mas a eleição está tão polarizada e eu não quero nenhum desses dois candidatos, né? E vou lá votar porque o voto é obrigatório no Brasil e eu não quero pagar a multa ainda que seja pequena. Aí você foi lá e quis votar em branco. E lá tem um botãozinho, vota em branco. Pronto, você votou em branco. E apertou o verdinho e participou da eleição. É um direito seu. Certinho? Ou então, hoje você acordou virado. Seja lá porque brigou com a esposa, com o marido, seu time perdeu, né? Você acordou mal-humorado e também foi lá votar, disse que não vou pagar multa. Chegando lá, você com toda a sua fúria, olhou para a urna, tinha lá voto em branco, mas você não quis. Você falou, não, eu vou votar qualquer número aqui. Pá, 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 pá. Não votou o número de nenhum candidato e apertou o verde. Pronto, você anulou o seu voto. É um direito seu também. Essa diferença é o total de votos válidos que vou falar aqui o tempo todo.
certinho? Então daqui por diante eu não falo nesses votos anteriores, só o voto válido, tá ok? Mas só uma ressalva, eu recomendo que você nunca vote em branco nem voto nulo, porque qual é o resultado matemático disso? É que quando você vota em branco ou vota nulo, você se abdicou do seu direito do voto, do seu direito de escolha. E quando você se abdica, a eleição continua. E alguém está escolhendo no seu lugar. E, com isso, você não tem o direito de reclamar depois. Porque, veja, terminou a eleição, tinha 2 candidatos, você anulou seu voto, ou votou em branco. Não votou em nenhum dos 2. E aí um dos candidatos venceu. Aí você fica assustado e quer reclamar. Não, você não tem direito de reclamar. Porque se você não quisesse que o candidato A vença, que votasse no candidato B. Ou que você não quisesse que o candidato B vença, que votasse no A. Você tinha o direito de fazer uso da força do seu voto e você não votou. Portanto, você não pode reclamar agora que terminou a eleição. Nem vai poder reclamar nos próximos 4 anos durante a gestão do que foi eleito, porque você permitiu que os outros escolham por você. Então, esse é o efeito do voto sem inteligência, que é o voto em branco ou voto nulo. Certo aí? Porque o voto nulo, muitas das vezes, até por ingenuidade acontece. A pessoa não está acostumada com a urna e acaba errando. Tá? Agora, o voto em branco é consciente. Você foi lá e apertou, clicou. E se você fez isso, você perdeu o direito de reclamar. Certinho? Tá bom, agora vamos à aula. O sistema eleitoral brasileiro se divide em sistema majoritário e o sistema proporcional. Veja, é muito comum as pessoas reclamarem, dizendo, eu votei no fulano, mas foi eleito o Beltrano. Ou, como pode alguém com tão pouco voto foi eleito? Por que será? É o que você vai entender agora a partir dessa aula. Certinho? Essa aula com certeza vai te ajudar a votar melhor, vai te ajudar a discutir política melhor, porque você passa a conhecer a regra do jogo. E atualizado para este momento das eleições de 2022. Se depois dessa data surgir alguma mudança, pode ter certeza que eu vou gravar um novo vídeo. Se lá no YouTube não tiver um novo vídeo, é porque este ainda está com a regra em vigor. Beleza aí? Vamos lá então. Para começar, o sistema majoritário e, em seguida, o sistema proporcional. Certinho? O sistema majoritário é exclusivamente para eleger o presidente da República e o seu vice, o governador e o seu vice, o senador e o prefeito e seu vice. Ou seja, é para o executivo, mais o Senado, que é do legislativo. Já o proporcional é exclusivamente para o legislativo, exceto o Senado, porque o Senado é aqui. Certinho? Vamos lá então. O sistema majoritário pode ser o absoluto ou simples. O absoluto é para escolher presidente da República, governador, prefeito de município de até superior a 200 mil eleitores. Já o simples é para escolher senador e prefeito de município com até 200 mil eleitores. Município pequeno. Certinho? Muito bem. Agora vamos para a regra e a exemplificação, que aí consolida tudo. O absoluto, a regra é, para a pessoa ser eleita, ela tem que conseguir 50% mais um voto. Cuidado, isso não quer dizer que seja 51%. O percentual está só aqui em cima, ó, mais um voto. Então é metade mais um voto. Vamos ao exemplo? Aqui está. Exemplo 1. Dados. Vamos considerar que são 100 votos válidos. Certinho? Sendo que o candidato A conseguiu 51 votos. Candidato B, 9. Candidato C, 40. Certinho? Conclusão.
o candidato A tem os 50% de 100 mais um voto, que dá 51. Não existe meio voto, tá bom? Então, ele tem 51 votos. Nesse caso, então, esse candidato, conclusão, candidato A está eleito já no primeiro turno. Certo? Então, se ele conseguiu 50% mais um ou mais de um, pronto, ele está eleito já no primeiro turno. É o caso. Vamos para o exemplo número 2. Dados. Também são 100 votos válidos. Sendo que o candidato A conseguiu 50, candidato B 10, candidato C 40. Conclusão? Ninguém obteve 50% mais um voto. O candidato A bateu na trave, 50 votos, que dá 50%. Certo? Ele não tem a maioria absoluta. Conclusão? Vai ter segundo turno. Os mais votados, candidato A e C, vão para o segundo turno. E lá no segundo turno, eles vão concorrer a sistema majoritário simples, que funciona assim, e que inclusive para senador e prefeito de município pequeno. A regra é o seguinte: quem está na frente é que ganha. Quem tiver maior número de votos, certo? Exemplo, dados, são 100 votos válidos. Coloquei sempre para facilitar o raciocínio, tá bom? Sendo, o candidato A conseguiu 45, candidato B 35, candidato C 20. Quem é que está na frente? A. Portanto, candidato A foi eleito. Isso vai acontecer no segundo turno, isso vai acontecer para senador e prefeito de município pequeno. Então você está vendo que senador e prefeito de município pequeno não tem segundo turno. Tá bom? Agora, presidente da República, governador e prefeitura de município médio e grande, pode ter segundo turno. Certo? Agora sim, vamos para o sistema proporcional. Aqui é interessante já fazer uma reflexão. Quer ver? Onde é que você enxergou de defeito no sistema majoritário? O sistema majoritário não satisfaz 100%. Quer ver? Vamos supor que tem dois candidatos. Tá? Candidato A, que tem uma ideologia, e candidato B, outra ideologia. O candidato A conseguiu 55% dos votos, portanto ele foi eleito. E o candidato B conseguiu 45%. Aqui no segundo turno. Beleza aí? O candidato A vai governar os próximos 4 anos. E os eleitores do candidato A vão estar aplaudindo. É do jeito que ele quer. Seu candidato foi eleito. E os eleitores do candidato B vão estar magoados, com um biquinho, porque a sua ideologia não vai ser aplicada, porque quem ganhou foi a outra parte. E a democracia é assim, a maioria vence e o restante respeita. Certo? Mas veja que essa minoria de 45% não está sendo representado. Conclusão? O sistema majoritário tem uma fatia dos eleitores que não são representados. E quando se fala em sistema proporcional, a ideia é minimizar o efeito da representatividade. Que a maioria seja representado de alguma forma. Essa é a ideia. Deu para entender aí o raciocínio? Então aqui está. O sistema proporcional, para começar, é para o legislativo, exceto o Senado. Então é para eleger deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Certo? Muito bem. Para você entender essa filosofia que eu falei, raciocine comigo. Digamos que nós temos no país 3 partidos políticos. O partido 1 é de direita, o partido 2 é de esquerda e o partido 3 é de centro. Certo aí? Tá bom. 3 ideologias aí, você está vendo. O partido 1, que é de direita, tem 40% dos votos. O partido 2, que é de esquerda, também tem 40%. E o partido 3, que é de centro, tem 20%.
certinho? A ideia aqui do voto proporcional é que os três partidos tenham representantes aqui na Câmara dos Deputados, estadual, distrital e vereador. Porque são eles que vão fazer as leis para ajudar a governar, para tornar, né, governável, ter as condições de governabilidade e permitir que o eleitor, então, tenha essa pluralidade, que no Brasil acaba não funcionando muito bem pelo número, pela quantidade de partidos que nós temos. Neste momento que eu estou gravando, nós temos 32 partidos, mas uma boa parte aí, quase um terço, não consegue eleger ninguém. E aí nós temos aí média de 20 a 22 partidos que estão sempre participando nos últimos tempos aí do processo legislativo. Certo aí? Bom, agora o sistema proporcional, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque envolvem 4 cálculos. Tá ok? Aí você diz, mas isso tudo, Roberto, tem o seguinte, tem aquele tipo de aula que o professor fica só falando tudo isso aqui. E é difícil de você captar. E eu ainda procurei facilitar. Eu criei aqui os mapas mentais, que você pode dar aí um print e imprimir para você, por exemplo. Certo aí? Então, aqui está. Ó. São 4 cálculos na sequência. Primeiro cálculo, segundo cálculo, terceiro cálculo e quarto cálculo para chegar a quem é que está eleito deputado. Certinho? O exemplo que eu vou citar aqui é para deputado federal. Mas, claro, se aplica também para deputado estadual, distrital e vereador. Tá ok? Mas antes de tudo, eu quero que você entenda que a lei que trata do sistema proporcional, lá no seu artigo 5º, ele já deixa bem claro que o voto, em primeiro momento, vai para o partido. Só em um último momento que chega à pessoa, ao candidato. Claro, quando a gente vota, a gente escolhe a pessoa, mas, na verdade, a gente está votando no partido. Por isso, é que quando você vai lá na urna eletrônica e vai votar para deputado, qualquer destes aqui, ou vereador, quando você clica os 2 primeiros números, já vai aparecer o quê? O partido. E se você quiser terminar ali e clicar o verde e concluir o seu voto, pode, porque seu voto é para o partido em primeiro lugar. Só que eu não recomendo. Você vai entender já por quê, principalmente das regras que surgiram de 2021 para cá. Mas vamos lá. Então, se você quiser, você pode terminar seu voto votando só na legenda, que é o partido. Porque o artigo 5º da lei diz que é para o partido ou para o candidato. Então, a recomendação é que você vote para o candidato. Se você vai votar para o candidato, deputado federal, você tem que clicar 4 números. Deputado estadual e distrital, 5 números. Certinho? Que clique direitinho aí, porque eles vão precisar, você vai ver. Porque, de repente, você está votando na pessoa, mas se você ficou só nos 2 primeiros números, essa pessoa, né, o seu partido ganhou o voto e essa pessoa pode acabar não sendo eleito, porque existe aqui a figura do voto mínimo, como você vai perceber aqui. Olha só, nota. Em tudo isso que eu vou falar aqui, um candidato para ser eleito, ele tem que conseguir no mínimo 10% do quociente eleitoral que eu vou falar aqui agora. Então, daí a importância de você estar votando deputado federal 4 números, deputado estadual e distrital 5 números. Não fique só nos 2 primeiros, porque você vai prejudicar o candidato para ele obter o mínimo de votos, que é 10% do quociente eleitoral, tá bom? Vamos lá então. Primeiro cálculo, quociente eleitoral. Eu vou explicar primeiro o cálculo e depois dizer o motivo, tá bom? Pega-se o total de votos válidos do Estado. Então, o exemplo que eu vou citar aqui não é o Estado, mas é igual, é Distrito Federal. Tá bom? Que quando ele fala aqui em deputado federal, é deputado federal, inclusive do Distrito Federal. Tá bom? Então eu pego total de votos do Distrito Federal. Ou, se seu estado é São Paulo, você pega o total de votos de São Paulo. Tá bom? Votos válidos. Divido pelo número de vagas do estado. O que é isso?
Câmara dos Deputados tem 513 vagas, certinho? E a distribuição de número de vagas para cada estado, e nenhum estado pode ter menos de que 8. Então, o estado que tem mais deputado é São Paulo, pela sua população, que é grande, são 70 deputados. Segundo é Minas Gerais, com 53, e assim vai. O Distrito Federal está no mínimo. Portanto, são 8 vagas de deputado federal ou deputados federais aqui para o Distrito Federal. Fazendo essa divisão, eu encontro o quociente eleitoral. Vamos para o exemplo. Dados. Votos válidos no Distrito Federal. Está aí na faixa de 1.600.000. Não dá para saber porque a eleição ainda vai acontecer. Certinho? Só depois que encerrar a eleição, naquele mesmo dia, que eu fico sabendo. Então eu vou chutar um número. Vou colocar aqui 1.850.665 aqui no nosso exemplo hipotético, tá bom? Número de vagas aqui no DF, né, para deputado federal são 8. Pronto, esses são os dados que eu tenho. Agora eu vou fazer o cálculo do quociente eleitoral. 1.850.665 dividido por 8 vagas, que dá 231.333,12. Então, quociente eleitoral é de 231.333. Aqui tem um detalhe. Após a vírgula, nós temos 2 casas decimais, certinho? Essas 2 casas decimais funcionam da seguinte forma: a regra, até meio, ou seja, vírgula 50, eu desprezo. E acima de 50, eu acrescento mais 1 no último número, antes da vírgula. Então, no nosso caso, deu 12, dá menos de 50. Então, nesse caso, eu vou desprezar o 12, então o quociente eleitoral é 231.333. Se por acaso aqui fosse 72, é maior que 0,50, não é isso? Então, nesse caso, eu teria que acrescentar mais 1 aqui, ficaria 231.334. Não é o caso. Deu para entender o raciocínio? Arredondamento é importante aí também. Bom, esse é o quociente eleitoral. Para que serve o quociente eleitoral? É só você raciocinar matematicamente, ó. Se aqui em Brasília votaram 1.850.665 pessoas, esse é o número de votos, para 8 vagas, cada vaga tem representatividade de 231.333. Isto quer dizer que o partido, para conseguir uma vaga, tem que conseguir pelo menos 231.333 votos. Certinho? Se ele conseguir 2 vezes esse valor, ele vai conseguir 2 vagas de deputado federal. Tá vendo que eu não estou falando de nome? Porque as vagas vão para o partido, a vaga é do partido. Tá? Se o deputado resolver sair do partido durante o mandato, ele está renunciando, ele perde a vaga. Entra o suplente. A menos que seja uma saída por justa causa, que é um assunto a ser discutido não agora neste vídeo. Tá bom? Então, veja que a vaga é do partido. Então, o partido que conseguir esse quociente eleitoral já tem uma vaga. Se conseguir o dobro disso, tem 2 vagas. Se conseguir o triplo, tem 3 vagas. Deu para entender o raciocínio? Então, esse é o primeiro cálculo. Certinho? Segundo cálculo é o quociente partidário, que agora sim vamos definir o que eu falei, o número de vagas. Aqui, ó. Pego total de votos válidos do partido. Então, esse cálculo aqui é de cada partido. Dividido pelo quociente eleitoral, eu tenho o quociente partidário. Quantas vagas para aquele partido. Tá certo? Então, vamos para o exemplo. Ó. Vamos supor que são 3 partidos. Partido A, B e C. A conseguiu 1 milhão de votos daquele total de 1.850.000. O partido B conseguiu 655 mil votos de um total de 1.850.000. E o partido C conseguiu 195.665 daquele total. Então, aquele total está assim distribuído. Beleza aí? Cálculo. Agora eu tenho que calcular, fazer esse cálculo do quociente partidário por partido. Ó. O partido A, eu vou pegar 1 milhão dividido pelo quociente eleitoral de 231.333, deu 4,32. Regra, desprezar as 2 casas decimais após a vírgula.
Então, neste caso, este partido A garantiu 4 vagas na Câmara dos Deputados para começar. Pode ter mais, mas para começar já tem 4 vagas. Beleza aí? O partido B tem 655 mil votos que conseguiu, dividido pelo quociente eleitoral de 231.333, dá 2,83. Desprezo as casas decimais, então ele tem 2 vagas até aqui. E o partido C, 195.665 dividido por 231.333 dá menos de 1, então 0,85. Desprezando as 2 casas decimais, ele tem 0 vaga. Então você está vendo que o Distrito Federal tem 8 vagas, mas até aqui só consegui distribuir 6 vagas. Essa sobra aí vai ter que ser destinado aos partidos. Daí vem o terceiro cálculo. Cálculo da sobra. É pegar o total de votos válidos do partido, divido pela quantidade de vagas obtidas mais 1. Acrescento 1 naquele número e vou encontrar a média. Quem conseguir a maior média fica com aquela vaga, a próxima vaga, a 7ª vaga. Certo? Então vamos lá para o exemplo. Cálculo da primeira sobra. O partido A tem 1 milhão de votos, não é isso? Dividido por quantas vagas que ele tem? 4 mais 1 que dá 5. Coloquei de azul aqui, tá vendo? Dá 200 mil a média. O partido B, 655 mil, dividido por 2 vagas mais 1, 3, tá em azul, tá vendo? 218 mil é a média. E o partido C, 195.665 dividido por 0 mais 1, 1, dá 195.665, certo? E aí, quem é que conseguiu a maior média? É o partido B. Então o partido B fica com a 7ª vaga, mais 1 vaga então. Até aqui distribuímos 4 vagas para A, 2 mais 1 para B e 0 para C. Uma paradinha aqui para explicação. Você deve estar pensando, mas Roberto, você não disse que para conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados é preciso conseguir número de votos que seja equivalente ou mais do quociente eleitoral? Falei. Essa é a primeira regra. Certo? Ora, mas o partido C não conseguiu. O número de votos dá menos do que o quociente eleitoral. Tanto que ele aqui teve 0 vaga. E ele ainda participa aqui do cálculo da sobra. Aqui tem uma explicação. Até então, ele não participava. Mas a partir da regra que veio com a Lei 14.211 de 2021, do ano passado, surgiu essa regra do 80-20, que é o seguinte: se o partido C, esse número de votos, 195.665, equivale a 80% ou mais de 231.333, então ele já atende aos 80% ou mais. E se você pega 195.665, divide por 231.333 vezes 100, vai dar exatamente 84%. Então dá mais de 80%. Tu atendeu a primeira regra. Certinho? E agora eu tenho que analisar se lá no partido C tem pelo menos um candidato que recebeu um número relevante de voto, que chega pelo menos a 20% do quociente eleitoral. E eu considerei que sim, houve. Então você está vendo que o partido C, apesar de não ter conseguido um quociente eleitoral, tá? Ele tem um candidato, pelo menos, que foi muito bem votado. Tem uma representatividade grande perante a população. E aí, esse partido C passou a merecer participar do cálculo da sobra, mas infelizmente ele não conseguiu aqui. Em outra oportunidade até ele pode conseguir. Deu para perceber a regra aí, então? Tá bom. Então, se distribuímos a 7ª vaga, então falta distribuir a 8ª. Aí o que diz a lei? A lei diz que eu devo repetir esse mesmo cálculo da sobra, acrescentando mais 1, considerando que já houve o primeiro cálculo da sobra.
Então, nesse caso, fica assim, ó. Cálculo da segunda sobra. Certinho? A, 1 milhão, dividido por quanto? 4 mais 1, 5. 200 mil é a média. B, 655 mil, ele tinha 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então ele tem 3 mais 1, 4. Coloquei em azul, tá vendo? Dá 163.750. E o partido C não tinha nada. Mais 1, dá 195.665. Qual é a maior média do segundo cálculo? É o de A. Então A fica com mais uma vaga. Conclusão. A tinha conseguido 4 vagas, mais 1, 5 vagas. B tinha conseguido 2 vagas, mais uma, 3 vagas, completando, portanto, as 8 vagas. Deu para entender a regra de cálculo aqui? Tá bom. Para finalizar, então, olha só o raciocínio. Quarto cálculo. Definição de quem foi eleito. Certinho? Aqui se aplica a regra da lista aberta, que é considerar os primeiros mais bem votados. Então, lá no partido A, ele tem que pegar a lista dos 5 primeiros, 5 que receberam mais votos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Certo? E aí o sexto é suplente aqui do A, porque o suplente é do partido. Se por acaso algum deputado abandonar o partido, porque a vaga é do partido, o partido A é que tem 5 votos, tá certo? E aí, se um candidato abandonar o partido sem justa causa, ele está fazendo renúncia, e aí o primeiro suplente entra, que é o sexto. E assim sucessivamente, tá bom? Aqui no partido B, ele tem que verificar os 3 primeiros colocados para receberem o mandato. O quarto colocado, o quinto colocado são o quê? Suplentes. Na mesma ordem. Certinho? E aí o Tribunal Superior Eleitoral, aliás, o Tribunal Regional Eleitoral, porque isso aqui é regional, tá? Vai publicar a lista de eleitos de A e B. Só que aqui o tribunal já vai consolidar os 8 primeiros. Então, de repente, o primeiro pode ter sido o de B. Vai aparecer aqui. O segundo pode ter sido de B também. O terceiro mais votado pode ter sido de A. E assim ele apresenta a lista dos 8 mais votados. E vai informar se aquele eleito ali, foi eleito de que forma? Foi pelo voto proporcional normal do quociente partidário, ou se ele conseguiu aqui, pela repescagem, ou seja, pela média. Tudo isso é publicado, organizadamente. Certinho? Aí você deve estar pensando, mas Roberto, e se nenhum dos partidos conseguir o quociente eleitoral, tem que fazer esses cálculos todos? Claro que não. Mas se ninguém conseguir o quociente eleitoral, alguém vai ser eleito? Vai. Aí a regra aqui muda. Abandonamos essa regra toda e vimos aqui para a regra do sistema majoritário simples. Aí, juntam todos os candidatos, todos os partidos, e os primeiros colocados, os primeiros 8 colocados, é que serão eleitos. Ainda assim, as vagas são do partido. Então, se escolheu 8, e desses 8, 6 são do partido A, as vagas são do partido A. Se desses 6, algum resolver abandonar o partido, ele está renunciando, e a vaga continua com o partido e o suplente assume. Entendido aí? Bom, aqui então, já dá para a gente analisar o seguinte. Aquela história de que você vota num candidato e elege o outro, isso acontece, pelo que você viu aqui. Com essa consciência de entender os cálculos, já dá para você entender o seguinte, que por mais que você adore um candidato, é bom saber quem é que está no seu partido. Porque, de repente, você adora o candidato X, vou votar no candidato X, mas você detesta
detesta o candidato Y, seja lá qual for o motivo, que você jamais votaria no candidato Y, que jamais gostaria do candidato Y eleito. Só que o candidato X é o puxador de voto. Ele é tão famoso, ele é tão competente, que ele recebe muitos votos, seja lá qual for o motivo. E o candidato Y não recebe quase voto nenhum, ele só conseguiu os 10% que ele precisa, no mínimo. E aquele puxador de voto elegeu o Y. Se você não quer isso, por isso, a partir desta aula, você não pode ficar de olho só naquele candidato a deputado federal, naquele candidato a deputado estadual ou distrital, naquele candidato vereador. Tem que verificar quem são os companheiros, os que concorrem no seu partido, porque você está votando para o partido. E o partido vai distribuir para os mais bem votados dentro do partido. Certo aí? Isso é de fundamental importância. Olha, com esta aula, você passou a ser outro cidadão. Você vai entrar no jogo agora, conhecendo as regras do jogo. Até a próxima oportunidade, não deixe de se inscrever neste canal, porque se houver uma mudança nessa legislação, eu vou lançar uma nova aula de tudo isso aqui atualizado. Certinho? E, claro, eu sou professor na área de contabilidade, legislação tributária na esfera municipal, estadual e federal, direito trabalhista, direito previdenciário, direito empresarial e tantas outras coisas. E aí, toda hora eu estou divulgando um vídeo com ensino raiz, onde eu coloco um mapa mental aqui para fixar o seu raciocínio, porque é muito melhor uma aula assim do que você ficar vendo o professor só falando, sem mostrar. E aí, então, você fixa melhor, você pode fotografar o quadro e ter isto para você imprimir, certo? Então, minhas aulas são todas assim. Então, inscreva-se aqui no canal. E não esqueça de acionar o sininho. E eu costumo dizer que é melhor você acionar o sininho e receber as notificações do Loberto, dos novos vídeos de qualidade do Loberto, do que receber a notificação da Receita Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Porque com o Loberto você aprende todas as regras. Tamo juntos!